precisamos ver, precisamos ver, ouvir o que Deus quer fazer. Isso é muito importante. Escute o que eu vou ensinar para vocês aqui. Mesmo que eu esteja ungido pelo Espírito e fale pelo Espírito, não significa que tudo que eu vou falar esteja em consonância com o que Ele quer falar. Ainda que isso tenha uma unção, ainda que isso tenha uma autoridade, ainda que isso tenha dons operando. Amém? Então, mesmo que você expulse demônio, cure os enfermos, faça milagre, maravilha, não significa que você está fazendo a vontade dele. Porque ele te diz em Mateus capítulo 7, versículo 23 e diante: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Amém? Então você concorda comigo que mesmo que as pessoas façam obras de Deus, não significa que eles estão fazendo obras para Deus. Fala para o seu irmão, faça a obra para Deus, não de Deus. Fala, a recompensa é maior. Aleluia! Porque os homens fazem a obra de Deus buscando que atributos para si, galardão para si. Então, outro ponto importante: não deixe que a obra de Deus remova você de Deus. Então tem muitos que estão na obra de Deus e se perderam, e se esqueceram de Deus. Então o que eu mais conheci por aí, pregadores que pregam em nome de Deus, que infelizmente a obra de Deus removeu eles de Deus, porque colocaram a obra acima de Deus. O princípio, o propósito não é Deus te ungir, é Deus te captar para Ele. Não é Deus te ungir. Deus ungir você, Ele pode ungir você por qualquer necessidade desse mundo, como ungiu Saul, porque o povo clama por tanta necessidade, tanta pressa. Toma então um rei que vocês querem. E não deu certo. É verdade, né? Então, os homens te ungem também, para te colocar em algum lugar, para fazer alguma coisa, mas esse não é a questão. A questão é onde Deus está com você. Onde Ele te capacita para você estar com Ele. Bom, você acha que é fácil você chegar em cima? Você não tem noção do que é um ministério. E principalmente, estar de frente com o ministério. Você não sabe o que é isso. Você não sabe, se eu perder uma guerra no reino do Espírito, vocês também perdem, queira vocês ou não, vocês estão debaixo do mesmo manto. Vocês entendem isso? Observe Israel. Quando os reis caíam, os reis pecavam, toda a nação sofria. Tem um chá mais quente aí, não? Amém? Então você tem que entender que Deus tem um propósito na sua vida, para todas as etapas na sua vida. Ele não está preocupado com o seu crescimento, ele está preocupado com o quê? Com a sua transformação. Crescer, muitos crescem, mas uns crescem deformados, outros desviados, outros crescem inchados, crescem orgulhosos. O importante é você crescer humildemente. E não importa o tempo. Não importa. Eu aprendi uma coisa que Deus às vezes fez em minha vida, né? É muito maravilhoso. Deus é maravilhoso demais. Eu estou cheio da graça. Cantei até diferente hoje. Acho que eu cantei até MPB. É mistério. Amém? Ok. Vou pegar você, não se preocupe, tá? Eu estou só me ajustando aqui. Já está tudo online certinho? Está online? Beleza. Fala para o seu irmão. Hoje, você entenderá a graça de Deus na sua vida. Romanos capítulo 8, pelo menos uma parte dela, tá? Pelo menos alguma porcentagem, talvez 5%. Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. Obrigado, Espírito Santo. Capacita teu servo debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, da graça do Pai, da sua graça. Eu falei que todas as leis que você quebra, você sofre consequências. Se você quebra a lei da sua genética, você vai sofrer sérias consequências. Você não pode brincar com isso. Eu quebro a lei da minha genética, tu quebra a lei da tua genética.
Quanto mais você peca, mais você quebra as leis da sua genética. A sua genética, ela é corrompida através do pecado. E não só isso. Através do que tu come. Você altera a sua genética. De uma maneira que Satanás, como diz no livro de Daniel, no final do livro de Daniel, diz que nos últimos tempos todas as leis seriam alteradas. Hoje você vê a lei da plantação, a lei da genética dos vegetais, dos alimentos, estão alteradas. A biogenética do ser humano está alterada. O seu DNA está em processo de alteração. Ou para melhor ou para pior agora. Todas as leis estão sendo alteradas. Queira você percebeu ou não. E essa é uma engenharia do arquetipo da maldade, chamado Satanás. Aquela serpente maldita. Amém? Então, as leis que você quebra, você sofre consequências. E uma lei que você pode quebrar tranquilamente e sofrer boas consequências é você quebrar a lei do pecado. Existem basicamente 3 leis que regem todo o universo. A lei do Espírito. Você acabou de ler ali, ó, Espírito de vida. A lei do pecado. E a outra lei é a lei de Moisés. Fala, a lei de Moisés. Está em Romanos capítulo 6. 3 leis, fala, 3 leis. É isso aí. Puxei livro de Romanos aqui de novo, perdão. Se deu para você entender o que eu falei agora? Repete comigo, lei de Moisés, lei do pecado e a lei do Espírito. Essas são as 3 leis mais poderosas do universo. Existem várias outras leis. Ok? Cada reino tem as suas leis. O reino das bactérias tem as suas leis. Todos os reinos têm as suas leis. Reino vegetal, reino animal, reino humano e reino espiritual. Mas basicamente as 3 leis que regem todo esse culto do universo, da humanidade, é a lei do Espírito, a lei de Moisés e a lei do pecado. Uma foi dada por Deus, outra pelo homem e a outra pelo diabo. É basicamente isso. Porque a Bíblia diz que, livro de João, seu capítulo 1, que a lei foi dada por intermédio de Moisés. Mas a graça é a verdade que a lei do Espírito veio por intermédio de Jesus Cristo. E a lei do pecado veio por intermédio de quem? Da serpente, chamada lei serpentina. A lei da serpente, que é a lei do conhecimento caído. É a independência, é a sua interdependência de Deus. Independência de Deus. Interdependência é estar pegado a Ele. Essas 3 leis que regem todo o universo. Quem já ouviu o termo que a graça é o favor imerecido de Deus? Isso é uma verdade ou não? Sim ou não? Sim. Onde está escrito isso? Onde está escrito na Bíblia que a lei, que a graça é um favor imerecido de Deus? Qual o versículo? Procura aí. Vai lá na IA aí. Fala, a graça é mais do que um favor. Fala, é uma operação da presença de Deus dentro da lei do Espírito. Vamos falar um pouco sobre isso. Já vou chegar lá. Esse tempo é um tempo de discipulado. Eu tenho trabalhado com vocês já desde setembro, praticamente. Vocês não observam, mas acho que vocês deveriam prestar atenção no que eu vou te ensinar. Amém? Não confunda o que eu estou te falando com versículos que diz que recebemos o favor de Deus, etc. Eu estou te falando que a graça é mais do que um favor imerecido. Ela não deixa de ser um favor imerecido. Não deixa de ser uma verdade essa frase. Mas a graça, você tem que conseguir compreender
algo que, se você não entender, você também não recebe. Me desculpe, mas é assim. O diabo, ele te pega na falta de conhecimento. Oséias 6:3, o meu povo perece porque ele faltou conhecimento. Ok? A falta de conhecimento é a ausência de luz. E nós operamos por luz, nós estamos no reino da luz. Eu não sei se vocês ouviram a minha mensagem. Eu preguei sobre os 7 guardiões da luz. Quem já ouviu isso aí? Quem ouviu? Quem conseguiu pegar? Sumiu do YouTube, não sumiu? Não, a culpa não é minha não, meu pessoal lá... Não, sério mesmo, quem conseguiu ouvir esta mensagem? Foi uma das maiores mensagens que eu preguei sobre isso. Lá no Rio de Janeiro, não foi? Eu estava no Rio. Quem pegou aquilo ali, pegou. Eu falei, seguro que só em 2030 que eu solto essa mensagem de novo. Tô brincando. Eu tenho que escrever um livro primeiro. Deus falou para mim esconder algumas coisas que as pessoas estão pegando e criando material em cima de coisas que é uma autoridade minha. O Senhor falou para mim, segure as revelações. Eu estou te dando um rio de revelação, escreva todas elas, lance os livros e depois você solta para eles. Porque as pessoas estão atrás do conhecimento, elas não estão atrás de experiência verdadeira comigo. Muitos estão encantados com o conhecimento dos homens, mas eles não têm a autoridade de manifestar o que eu te dei. Eu dou a quem eu quero a autoridade para manifestar. Então, conhecimento todo mundo tem, mas a autoridade para manifestar são poucos. É verdade, não é? Eu ando na dimensão da experiência, da autoridade, não só do conhecimento. Conhecimento, se eu abrir aqui para você, tem mais de 43 livros escritos só em minhas notas. Só minhas notinhas. São mais de 1000 e poucas pregações escritas. E muitas delas eu nunca preguei, só escrevi. Amém? Conhecimento, pregação, isso aí não falta. Mas a questão não é essa. Que no reino do Espírito você opera por revelação, por luz. Você opera em Espírito. E essa mensagem ela veio do reino do Espírito. Quando eu estava orando por vocês, de repente, o Senhor falou assim, hoje é o dia. Hoje é dia de eu fazer uma vingança contra os inimigos deles. Aí Deus me deu uma experiência. Aí o Senhor me deu uma visão bacana assim. Você imagina você que é pai, alguém chegar e bater na sua filhinha de 3 aninhos de idade. Um adulto bater uma filhinha de 3 anos. Vai te quê? O velho homem vai manifestar na hora. Amém? Você vai incorporar, tu vai pegar a espada, vai querer cortar a cabeça, vai... É verdade, não é? Os pais sabem, tu virou um leão, uma leoa. Aí na visão do Espírito é assim. Tinha um homem de branco. Aí alguém tocava na menininha espiritual daquele homem de branco. Era uma criancinha muito inocente. Ele pegava no colo. Com muita raiva daquele que tocou no bebezinho. Aí daqueles que tocam na menina dos olhos do Senhor. É quando eu via isso, ele, lá no reino do Espírito, ele me mostrava. É como se alguém batesse uma criança. E o pai se revoltava. O Senhor falou, estou revoltado contra os inimigos de vocês. Estou irado. A ira de Deus contra os seus inimigos. Se você não entende isso, você está perdendo a batalha. Já perdeu a batalha, já perdeu. Se você não sabe o que é isso, você está perdendo a batalha. Se você não pede para Deus manifestar a ira dele contra os seus inimigos, você está perdendo a guerra. Vai para Salmo, vai para a Bíblia, meu filho. E você no campo, quando você está lutando em relação ao seu destino, é o desígnio, você tem que aprender uma coisa, você tem que ser violento. Ajusta o som, não tá bom não. Tem que ser som de pregador aqui, coloca aí. Amém? Quando fala da luta pela sua... Escute muito bem o que eu vou te falar. Quando nós tratamos de busca pelas suas promessas e a luta pelo seu desígnio, vocês têm que ser violentos na batalha. Dá mais um pouquinho de retorno. Fala, preciso dominar meus pensamentos. Fala, preciso vencer meus pensamentos. Fala, preciso dominar o reino das minhas imaginações, dos meus sonhos, das minhas finanças, das minhas emoções. Você tem que ser violento na guerra. Você tem que entender mesmo que você está apanhando, mas você não pode deixar de ter vitória. Você só perde a vitória se você sair do lugar da vitória. Não quero saber se você está apanhando, se está machucado, está ferido, está se arrastando. Mas você tem que se manter no lugar da vitória. Que aquele que vai vingar vai entrar na tua guerra.
Você tem que entender isso. Você tem que entender essa lei no reino do Espírito. O importante é você batalhar, mesmo que tu apanhe, mesmo que você está sem habilidade, mesmo que tu não sabe negócio, mas eu não vou desistir. Eu vou permanecer no lugar da vitória. Diabo, tu pode me tentar, tu pode fazer o que você quiser. Você não vai calar minha boca. Nada pode calar a voz de um adorador, não é isso aí? Olha para mim que eu estou te ensinando algo, você não está aprendendo, você não está entendendo. Você está levando a esportivo aqui, senão você não está levando a sério. Você não está levando a sério. Eu passava guerras infernais, sofrimentos terríveis que vinham contra a minha família. Mas eu não saía do lugar da vitória. Você tem que entender isso. Que mesmo no campo das suas guerras espirituais contra as forças geracionais, contra tronos, principados, potestades, onde está o campo da nossa luta, Efésios 6:10, você tem que entender que de todas as formas você já é mais do que vencedor sobre todas as coisas. Romanos 8:37, coloca aí para mim. Você não creu na palavra, mas você vai crer na palavra. Você não... Pera aí, calma aí, não. A graça está muito forte. Você tem que entender que mesmo quando você está vacilando, se você continuar no lugar da vitória, a coisa vai inverter a teu favor. Você não está entendendo. Vou fazer você entender de novo. Deus faz você aprender até com seus piores erros. O diabo estava achando que estava tendo uma grande vitória sobre Jó. E no final, o jogo inverte. Você tem que entender que Deus vai te pegar e vai te tratar, mesmo que você está apanhando do teu inimigo. E você vai aprender a não apanhar mais. Isso é vitória. Isso é vitória. Você tem que entender que tragada foi a morte pela vitória. Você tem que entender que está ali, ó, contudo, em todas as coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Significa então que a vitória não consiste em você, consiste no que ele venceu por você. Você tem que entender que o status de vida, momentos da vida, não define quem realmente você é. Você tem que permanecer na vitória, crendo na palavra, lutando pela palavra, ainda fraco, mancando, ainda que a sua santidade é débil, ainda que você é imperfeito na obediência. Ele te deu algo chamado graça. Sabe que vocês tomam uns tapão às vezes da vida? Porque você não aprendeu o que é graça. Você tem que entender que a vitória não é porque você é hábil, porque você é bom, você é inteligente, você é melhor do que as pessoas. Você vai cair. O diabo quer te pegar. Essa aí sim pode ser tua grande derrota, é o orgulho. E tem aquele termo que o Murray diz, né? O que você tem de orgulho, você tem de diabo, anjo caído em você. Mas o que tu tem de humildade, você tem de graça na sua vida. Você tem de Jesus em você. A natureza do orgulho é oposta à natureza da humildade, é oposta à natureza de Cristo. Agora, se tem uma coisa que traz uma derrota infernal para o ser humano, cara, o cara não precisa pecar, não precisa adulterar, não precisa nada disso. Ele pode estar com microfone, pode estar com riqueza, pode estar com igreja. É o orgulho. Ele está sem a vitória. Ainda que humanamente ele está corretamente. Mas essa não é o segredo da graça. Deus não chamou você humanamente para ser corretamente. Ele chamou você para viver pela graça. Independente do que ele é, de quem ele é. Tem muito ser humano muito bom, emocionalmente muito mais inteligente que vocês. Mas isso para Deus indifere. Ele diz no livro de Salmos, se não me engano, Salmos 138, 139, eu não lembro. Eu não tenho prazer nem na agilidade dos cavalos e nem na inteligência dos homens. Homens bons, homem bem organizado que alcançaram certas dimensões da luz de Satanás, não da luz de Deus. Que os anjos caídos, eles têm as suas luzes lindas, mas é imperfeita, é enganosa. E lembre-se, luz, Satanás, que é um anjo de luz. É o que Paulo diz no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, que ele se transfigura em anjo de luz para enganar os escolhidos. Para tentar enganar os escolhidos. Você tem que entender que existem muitas luzes no mundo, falsas.
Existem homens extremamente inteligentes e prósperos em certas dimensões, mas é uma falsa prosperidade. Eles não têm Jesus. Ele ensina você a ser corretamente organizado na vida, você ser a pessoa perfeita para você mesmo. Eles ensinam como é que eles venceram os problemas dele, venceram as suas lutas, encontraram certas coisas, conhecimento, e melhorar de vida, enriqueceram, ficaram tudo bem, venceu, ok. Mas essa aí não é a nossa vitória. Esse aí não é o seu caminho. Vocês estão muito enganados se vocês andarem por esse caminho. O caminho de Cristo, o caminho da lei do Senhor é muito mais elevado que o dos homens. Escute o que eu vou ensinar para vocês. A mesma experiência com Deus, intimidade com Deus, meu querido. Porque eu sou abençoado por Deus, porque eu dependo de quem Ele é. Ele me ensinava tudo. Eu lembro desde a minha constituição, Deus me construiu, me edificando na minha vida espiritual. Às vezes eu via homens, eu via certos ensinos, eu via pessoas. Não estou te falando cristão, não. Não estou te falando cristão. E o Senhor me visitava e falava assim: este homem é um corrupto. Deus pegava e falava de homens que aparentemente eram grandes sábios. Eu falava assim: ele me negou. Não ouça nada desse homem. Não há nada nele que seja de mim. Tudo é falso nele. Tudo é falso nele. Aí Deus começou a me ensinar que um jejum seu de um dia, de 24 horas, é mais válido que os caras que jejuam 40 dias. Mas ele faz jejum intermitente, ele faz para eles, para benefício deles. Mas você faz para benefício da sua santidade. Aleluia! Aí minha pergunta para vocês é, os intelectuais aqui dentro, os que estudam muito, toma cuidado. Porque isso está o teu grande a reprovação. Eu ganhava livros, todo tipo de livro. Só falou, você vai ler isso para quê? O que eu vou te dar está muito mais além do que isso daí. É engraçado que os psicólogos, os doutores que estudaram esse livro vêm me pedir oração, porque estão presos. Porque a inteligência do homem não pode libertar o homem, só escraviza ainda mais o homem. Cria falsos caminhos, mas depois o homem é imperfeito, é insuficiente. A sua própria luz é insuficiente em salvar você mesmo. Dependa totalmente de que Cristo é da sua palavra. Ele só exaltou duas coisas no reino do Espírito: o seu nome e a sua palavra. Jesus é a palavra. Ele exaltou o seu nome e a sua palavra, o que ele fala. O que ele falou pelo Espírito através de seus santos profetas. Vocês não estão entendendo que Satanás é um ser caído, é um querubim caído, que distorceu todo o conhecimento e as luzes de Deus, tomou para si, adulterou isso, tirou ela da fonte, da origem. Todo esse conhecimento caído é bom, porque é chamado conhecimento do bem e do mal. Coisas boas. Para o bem os homens fazem, mas elas são insuficientes para salvar e transformar a natureza humana. Nós estamos falando que o conhecimento ao qual nós seguimos é do Espírito. A nossa lei pela qual nós vivemos é do Espírito. E vocês têm que aprender que Deus te deu algo muito mais poderoso do que toda a ciência desse mundo. Aleluia! Glória a Deus! Tu pode saber muito matemática, mas eu sei uma coisa muito além da matemática. Muito mais poderosa do que ela. Matemática, se você estudar, você aprende. Mas o conhecimento de Deus é herdar Ele, a presença dEle. Não desistam disso. A maioria dos cristãos estão reprovados dentro do Evangelho porque eles estão negando Jesus pelo conhecimento caído. Me desculpa, mas é verdade. A prosperidade deles não vem de Deus. Porque eles negaram a vida santa, negaram a santidade, negaram a presença de Deus, negaram o tempo para Deus. Usaram o seu conhecimento, a sua inteligência, porque Deus deu isso aos homens. Esse é o poder dos homens. Enriquecer, prosperar, fazer que as coisas aconteçam, estudar. Deus deu isso ao homem, meu querido. Mas Ele promete: eu tenho riquezas muito maiores que qualquer homem nesse mundo pode te dar. Eu tenho conhecimento que nenhuma ciência desse mundo pode dar para você. Esse conhecimento, quando eu estou alguns minutos, eu já entro dentro daquela dimensão,
eu começo a me encontrar com a glória do Eterno. Eu vejo Ele. Eu ouço a sua voz. Não há nada mais poderoso do universo do que a comunhão com a presença do nosso Criador. Meus amigos, por favor, ouça isso. O Senhor vai derrubar as fortalezas dos tronos que estão na vida de muitos de vocês aqui dentro. Vai começar a partir de hoje a queda. Você vai conhecer. Você vai conhecer porque as pessoas morrem tão fácil. Porque elas acreditaram na lei da morte. Aceitaram o fundamento da morte, o medo. A escuridão. E geriram morte desde criança. Seu pai e sua mãe falavam, se você for mordido por uma cobra, você vai morrer. Uma víbora. Então você cresce com medo de cobra. E se uma víbora venenosa te morder, você morre. De picado, você morre. Mas ela é uma jararaca, ela vai morder, eu vou morrer mesmo. Não, não vai. Porque Paulo foi picado por uma víbora e não morreu. Ele sacudiu e morreu. Porque não tinha morte na mente, nem nele, nem no corpo dele. Porque está escrito, se você beber, ou se ou qualquer coisa venenosa te tocar, não te fará dano algum. Então teu cérebro já está preparado, se eu for picado eu vou morrer. É porque a sua mente aceitou a morte. Porque tem pessoas que foram picadas, pessoas que caíram de sei quantos andares de casa e não morreu, e o outro caiu da escada, morreu. Outro tropeçou no chão e morreu. Outro caiu, bateu cabeça, bateu costela, quebrou tudo, todo quebrado, mas não morreu. O que mata o homem? Algumas coisas matam o homem. É a lei da morte. Você tem que entender, enquanto não chegar do tempo, você não vai morrer. Alice contou o testemunho dela. Estava com um problema gravíssimo. Eu falei, você não está com isso. E ministrei nela. Já contou o testemunho para todo mundo? Todo mundo já ouviu o seu testemunho? Quem ouviu o testemunho dela? O diagnóstico dela foi alterado, você viu? O milagre que aconteceu no testemunho. Já preparado para perder o bebê, já estava determinado, decretado. Inverteu tudo, estava perfeito. O novo diagnóstico saiu. Perfeito. Porque eu falei, você não está com isso, você está curada, ministrei nela, você não está com isso. Não aceite a mentira. O médico falou um monte de mentira para ele. Eu falei, não aceita a mentira. Pum, fogo em vocês. E Deus fez o milagre. Esse é o problema que está destruindo tantas pessoas dentro do Evangelho. Vocês não conhecem o que é tronos. Vocês não veem eles. São imperceptíveis. Imperceptíveis. Eu demorei muitos anos para me identificar e ver o que é um trono atuando dentro de um ciclo de cada mês. E o nome deles, quem são eles? Isso não é uma brincadeira. Opera em toda a tecnologia, opera em tudo que você possa imaginar do conhecimento do homem. Os tronos estão ali dentro, trabalhando exatamente naquela dimensão. Tudo que se parece com você. Toda a sua forma de pensar, de sentir, se ela não estiver governada no Espírito, se você não for recriado, se você não aprender pelo Espírito, você não está vendo, mas os tronos estão ali. Eu demorei tempo para conseguir essa dimensão. Para perceber aquele pensamento. Eu não estou te falando dos principados. Quando o principado chega, você percebe rápido. Mas tronos, você não percebe a presença. Você não vê. São os mais difíceis de ser identificado. Os mais difíceis. São camadas que você enfrenta, que você vai ter que vencer. As forças geracionais, os principados. Você vai ter que aprender sobre isso. Você vai ter que lutar. Aí você sobe camadas das dimensões. Aí é onde está o seu chamado em dimensões que Deus tem para vocês, em proporções ainda maior. Então os seus chamados, ele vem por proporções na sua vida. Até você alcançar a plenitude do seu chamado. Proporções. Para você alcançar cada vez uma porção nova, você vai ter que vencer as categorias dos seus inimigos. Davi lutou com leões e ursos, potestades. Depois Davi lutou contra um Golias
Estamos falando de forças muito além de potestades, dominadores, coisas terríveis, assombrosas. Lutou contra príncipes, principados. Depois lutou contra reis, tronos. Está tudo ali, a história de Davi. Toda a sua batalha espiritual está na vida de Davi. Só você ver que você vai ver a sua própria vida na vida de Davi. Então, agora escute o que eu vou ensinar para vocês. A graça é a habilidade divina que Deus concedeu a você de ser compatível com as leis e os caminhos dele. Quando Deus deu a lei por intermédio de Moisés, ele deu ao ser humano o seu conceito do que ele pensa e do que ele quer. Ele entregou os 10 mandamentos e todos os outros preceitos e ordenanças para Moisés entregar ao povo de Israel. Só que tem um problema, que quando ele deu a lei, ele não deu ao homem a capacidade de viver e de operar na dimensão da lei dele. O homem foi insuficiente para cumprir a lei de Moisés. Porque Paulo diz que toda a lei se encerrou debaixo do pecado porque foi impossível o homem de cumprir verdadeiramente a lei. Porque a lei de Deus é os pensamentos dele, é os caminhos dele, revelado a Moisés. Por isso que a Bíblia diz que Deus revelou a Moisés os seus caminhos, ele entregou a Moisés a revelação da lei. Moisés foi o único homem capaz de cumprir a lei. Porque ele tinha algo que sempre existiu e nunca deixou de existir, chamado graça. Graça. É Deus dando ao homem. A graça é Deus dando a vocês a compatibilidade com os seus caminhos. Querendo ou não, vocês vivem os mandamentos em vocês. Querendo ou não, vocês operam dentro dele. Querendo ou não, se você for ver, os 10 mandamentos estão na sua vida. Você vive os 10 mandamentos. Porque Deus te deu a natureza dele. Graça é a natureza dele em você. É a habilidade divina de operar dentro dos caminhos e das ordens dos seus mandamentos. Porque querendo ou não, você está cumprindo o mandamento. Não adulterarás. Não furtarás. Não falarás mal do teu próximo. Não dará mau testemunho. Querendo ou não, vocês conseguem isso, coisas que os judeus não conseguem. Porque vocês têm a graça que veio habitar em vocês. Então ele te deu a imensa provisão da graça. Coloca para mim o livro de Romanos capítulo 5, versículo 17. Se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem a transbordante provisão da graça e o dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um homem, Jesus Cristo. Eu quero falar para você que a justiça em você é um dom. A justiça no Antigo Testamento era a capacidade do homem lutar para cumprir o mandamento e lutar para fazer que o mandamento se cumprisse, mas foi impossível para eles. Hoje a justiça do reino em você é um dom em você. Ou seja, uma capacidade que está além da sua natureza humana. A imensa provisão da graça transbordante, tudo o que você necessita. Tudo que você precisa para hoje, para amanhã, para todas as guerras que você passar na tua vida. A graça já te foi dada.